O yoga pode ser praticado por pessoas de todas as idades, mesmo que tenham alguma limitação física. Nós temos alunos de 6 a 82 anos. A diferença não é em função da idade, mas é em função da capacidade que o instrutor tem de adequar as técnicas para cada faixa de idade. Restrição do tipo problema na cervical, problema no joelho. Então a gente tem algumas restrições, algumas técnicas que a gente vai substituir por outras. Algumas técnicas de yoga para gestante não pode ser realizada. Então a gente vai substituir esses exercícios. Gestantes vão se beneficiar principalmente por 2 motivos. Primeiro, a questão lombar. O próprio aumento de volume e peso pelo nenê é uma sobrecarga lombar. A segunda questão, a ansiedade. É uma mudança de corpo, é uma mudança de vida, é uma mudança de atitude. Nesse aspecto emocional, o yoga pode ajudar bastante. E aí que entra o papel de um instrutor competente para isso, porque assim como você pode trazer grandes benefícios com yoga, segundo os textos clássicos, os piores malefícios também estão no yoga, se ele for mal aplicado. O yoga hoje em dia ele tem sido muito utilizado e muito preconizado para crianças que tenham dificuldade de concentração, crianças hiperativas, com distúrbios de déficit, de atenção. Então você conta histórias e partindo dessa história você vai fazer posturas relacionadas ao yoga. Então é bem lúdico, as crianças se divertem. Muitos estudos hoje em dia vêm sendo conduzidos e com aspectos de resultados extremamente bons, extremamente promissores. Fazem com que essa criança ela consiga ter um seu foco mais delimitado, sua atenção mais centrada e principalmente são crianças que se tornam mais dóceis e a yoga vem trabalhando também principalmente sobre aspectos de aprendizagem. Alguns estudos apontam aí que a criança que pratica o yoga ela tem uma facilidade muito maior de desenvolver algumas habilidades cognitivas. Eu acho que a criança de hoje ela precisa ter um tempo para ela. Elas precisam de um tempo de aquietamento, um tempo de prestar atenção no que elas estão fazendo. Você tem técnicas adequadas para qualquer idade, né, dentro do yoga, porque ela se pretende universal, serve para qualquer pessoa em qualquer momento. Essa capacidade de adaptação contribuiu para que o yoga ganhasse uma nova versão. No meio aquático, a aula de yoga é feita em piscinas rasas ou fundas. O prazer proporcionado pela água ajuda na realização dos exercícios de yoga convencional. Facilita a execução das poses praticadas com o apoio dos pés no chão ou em flutuação com a ajuda de acessórios. Às vezes, ou por alguma deficiência patológica, ou porque a pessoa está fora do peso e está com medo de fazer a aula no solo, fica tudo mais fácil de fazer. Uma torção, um alongamento. As aulas em grupo tornam a dinâmica prazerosa e convidativa. Águas mais mornas que induzem ao relaxamento. Normalmente a gente coloca sempre um pouquinho de vela, pétalas, para deixar a piscina com um clima diferente. O aluno vai entrar dentro da água, a gente coloca um óleozinho indiano, que é especial, e a gente coloca no ponto entre as sobrancelhas, que é um ponto é o Agnya Chakra, é um ponto de despertar, é um ponto de intuição. E a gente coloca até porque aquele cheirinho vai remeter um aquietamento, um olhar para dentro, isso ajuda na concentração da aula. Existem poucas diferenças para o yoga praticado dentro ou fora da água. Algumas adaptações são necessárias, sem, no entanto, alterar o espírito do yoga. Ela enxerga o ser humano como um todo, um corpo, uma mente, totalmente integrados e relacionados. E tudo isso de maneira vital, por quê? Porque ao se ter um corpo sadio e uma mente sadia, nós temos uma sociedade sadia. E é isso que o yoga pratica e preconiza. O yoga acaba sendo reconhecido como uma especialidade médica, porque existem trabalhos científicos que provam essa capacidade, né? A Organização Mundial de Saúde, ela enxerga o yoga como uma das práticas integrativas do que a OMS chama de medicina tradicional. A gente tem que pensar no yoga como um medicamento. Você não toma um remédio que serve para mim, você vai tomar aquele que é para as suas necessidades, né? As práticas de yoga são iguais. Mas eu poderia te dizer que o grande beneficiado é aquele que usa o yoga como prevenção. A gente na infância, vamos dizer bem na infância, cerca de até 5 anos de idade, todo mundo respira corretamente. Depois disso a gente perde um pouco. Se a pessoa não faz canto ou não faz uma aula de teatro que utiliza a voz, ela perde essa respiração. Então eu ensino
a todo mundo voltar a aprender a respirar. A yoga ensina o praticante a respirar. E através do controle da respiração, você alia o bom respirar ao bom funcionamento, por exemplo, do seu coração. Eu comecei a buscar o yoga para trazer para as minhas práticas profissionais, né? Eu fui pesquisar o yoga e trouxe para o trabalho que eu faço em fonoaudiologia também, né? Mas se a gente focar em órgãos específicos, você vai perder a beleza do yoga, que é trabalhar exatamente o global, a totalidade, não é? O yoga, ao trabalhar a sua respiração, ele também faz com que o seu corpo produza alguns tipos de substâncias químicas que produzem prazer, sensação de relaxamento. Essas substâncias são as chamadas endorfinas. Os estudos que nós temos feitos lá no INCOR em relação à respiração têm provado uma coisa, que a expiração, a saída do ar, ela tem um papel mais relaxante e a inspiração tem um papel mais estimulante, não é? E por isso técnicas respiratórias do yoga alongam a expiração, a saída do ar, e encurtam a entrada, a inspiração. Você tem que inspirar e o abdômen tem que projetar para fora. E você tem que expirar e o abdômen tem que projetar para dentro. É essa a respiração do nenê. Se você olhar um nenê dormindo, ele está respirando assim. A ciência vem provando que a prática constante do yoga, ela produz resultados não apenas no momento da sua atividade, mas também no pré e também no pós-atividade. Então a dica que eu dou é assim, se você estiver sentindo paz e felicidade dentro de você, você está no caminho certo. Se o sacrifício que você está tendo que fazer para que aquilo seja feito for muito grande, muito provavelmente você está no caminho errado. É uma das coisas para mim que eu considero muito. Eu nunca ponho nenhum compromisso no horário da aula de yoga. Esse horário para mim é sagrado. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site e acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. Até o próximo programa. Tchau!